Então, Daniel, vamos lá. Primeiro, a gente estava falando aqui da razão pela qual Israel atacou o Irã, né? O Irã faz muito tempo que se fala que os caras estão enriquecendo urânio aí para fazer bom. Muito tempo. E eles se defendem primeiro que eles assinaram um tratado dizendo que da não proliferação de armas nucleares, Sim, não é isso? 2018. Isso, 2018. Quer dizer, 2018 os Estados Unidos saiu desse acordo. Ah, é? O Trump saiu do acordo. E aí eles estavam... A defesa deles é: a gente está enriquecendo urânio, mas para fins energéticos. Sim. Não é isso? Mas Israel atacou lá de maneira preventiva, porque Israel acusa o Irã de estar enriquecendo urânio para fazer bomba, estourar bomba na cabeça de Israel, porque esse aí tem sido... meio que para isso que existem grupos como o Hezbollah e o Hamas, né? Para destruir Israel. Então, cara, me fala um pouco... Vamos lá. É quente essa informação de Israel por meio do Mossad, talvez? Sim. Tem muita gente do Mossad infiltrados lá já há muitos anos, né? Tem muito agente duplo, né? Muito dissidente ali que está trabalhando para Israel. Então, um exemplo dessa infiltração israelense no Irã é o fato de que quando os aviões chegaram para atacar na sexta-feira, os aviões de Israel, né? Que a grande força de Israel é a Força Aérea, né? Uhum. Eles já tinham drones já escondidos dentro do Irã que destruíram as artilharias antiaéreas, né? Foi então, aquele lance de chegar uns caminhões com os drones escondidos? Exato. E aí os drones saíram e depois o caminhão explodiu também, acho que para apagar traço ali, né, de informação e tal. Mas eles falaram que é um plano que já estava há anos sendo, né, desenvolvido. Então você vê o nível de antecedência do trabalho dos caras, né? Então, do nada, um cientista atômico iraniano liga o carro, explode o carro. Então eles eliminaram praticamente todos os cientistas lá. Sobraram poucos, né? Caraca. E aí teve lá como é o nome? Khamenei, né? Lê Khamenei, mas fala Khamenei, né? Na língua deles lá. E ele disse que Israel iria sofrer. Né? Então, aí logo em seguida também começa a ter os ataques lá do Irã. Sim. E que algumas bombas, alguns mísseis no fim encontraram lá seus destinos, né? Vários. Situação em Tel Aviv. A situação tá tão estranha que eu vou falar um negócio polêmico, mas não foi o que falei, só tô reproduzindo, então não fique chateado comigo, por favor. O Patrick Bet-David é um iraniano radicado americano, é um bilionário, né? Ele tem o PBD Podcast, né, que é Patrick Bet-David, tem uma audiência boa, ele é amigo do Trump, o Trump já foi lá no podcast. Então ele sendo iraniano, ele tem, né, uma perspectiva interessante, só que ele é anti os ayatollahs, porque a família dele era vinculado ao regime do Shah Reza Pahlavi, que era amigo do Ocidente, né? Então, eles saíram nessa época da Revolução Islâmica no Irã. Isso foi o quê? No final dos anos 78, cara. Acho que não estou enganado, 78, 79. Então, eles saíram do Irã. Então, assim, ele fala a língua iraniana, ele saiu já adolescente. Então, eles têm um conhecimento peculiar, mas enviesado, né? Ele é totalmente contra o regime dos ayatollahs. Ele falou o seguinte: eu estou achando estranho a quantidade de mísseis iranianos que estão conseguindo passar pelo Iron Dome, pela defesa. Ele levantou a hipótese no X, sábado ou domingo, de que Israel estava deixando de propósito alguns mísseis passarem para que ficasse visível a destruição e isso fosse um argumento a mais para chamar os Estados Unidos para ajudar nessa empreitada. Porque a grande questão hoje é que o objetivo final de Netanyahu e de Israel, o objetivo geopolítico, é destruir as usinas de enriquecimento de urânio. Só que a usina mais importante, ela fica embaixo de uma montanha rochosa. Então, para você destruir aquilo ali, você precisa de bombas muito poderosas, as famosas bunker busters, né? Destruidora de bunkers. Israel não tem esse tipo de recurso, a não ser as bombas nucleares. Você não vai jogar bomba nuclear, né? Que aí você dá uma escalada terrível na briga. Inclusive, o Paquistão agora mandou um recado, falou que se Israel usar arma nuclear contra o Irã, o Paquistão vai jogar arma nuclear em Israel, né? Porque o Irã, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação se eles têm arma nuclear ou não, mas o Paquistão tem. Isso a gente sabe muito bem, né? Então, o objetivo é destruir esse enriquecimento de urânio no subsolo. Só os Estados Unidos podem fazer isso. Agora, a grande questão é, os Estados Unidos vão entrar nessa jogada? Então, aí que tem essa dúvida. O Bill Ackman, por exemplo, é um bilionário americano e ele é judeu também, né? Ele está falando, por que a gente não ajuda Israel a finalizar esse serviço? Porque se Israel parar agora, eles só vão ter atrasado um pouquinho
esse desenvolvimento de uma bomba atômica iraniana, mas se a gente conseguir concluir esse serviço, eles vão ficar fora da jogada, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto de interrogação. E aí que entra um mistério, por quê? Adoro mistérios, vamos lá. Várias vezes na história, né, os Estados Unidos entraram em guerras devido a eventos, cisne escuro, por exemplo, cisne negro, eventos assim atípicos, né? Vamos dar alguns exemplos básicos da história. Estados Unidos tá acontecendo a Segunda Guerra Mundial na Europa, o que os Estados Unidos vai se envolver com isso? Aí eles pararam de mandar petróleo pro Japão, o Japão ficou chateado e atacou Pearl Harbor, no Havaí. Aí eles entraram, me atacou, eu entro. Existem algumas teorias com uma certa fundamentação que Pearl Harbor foi um negócio que os Estados Unidos fez, o famoso stand down, que é tipo assim, deixa acontecer, pra gente ter uma justificativa. Vamos fingir que a gente não sabia, porque muitas das embarcações mais poderosas, os Estados Unidos tiraram de Pearl Harbor antes do ataque. Então parecia que ele já tinha uma pré-ciência. Então, assim, para entrar na Segunda Guerra, Pearl Harbor. No caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, o que os Estados Unidos vai se envolver com a guerra lá no Vietnã, lá do outro lado? Aí o que acontece? Uma embarcação americana tá lá dando um passeio ali no famoso Golfo de Tonkin. Aí eles falaram, pô, eu tava aqui de bobeira, só olhando a paisagem, tirando as fotos, e jogaram torpedo em cima de mim. Aí chegaram pro Congresso, fomos atacados lá pelos vietnamitas, a gente não queria entrar, mas vamos ter que entrar. Em 2003, se eu não estou enganado, pela Lei de Acesso à Informação, foram liberados os documentos de que esse ataque foi meio fake, que não rolou muito não, que os Estados Unidos forjou um pouquinho a situação ou provocou os caras para poder ter um argumento para entrar na guerra. Agora, guerra ao terror ali que começou com 11 de setembro, né? Já havia um desejo já antigo de ter uma justificativa para levar os Estados Unidos numa guerra contra o Iraque, né? O interessante é que Netanyahu já, muitos anos antes, ele estava falando, a gente tem que atacar o Iraque, depois de atacar o Iraque a gente vai atacar a Síria, depois de atacar a Síria a gente ataca o Irã. Então, parece que tinha um plano já antigo, ele falava muito isso, não só na mídia americana, mas num livro que ele publicou em 1995, falando sobre a urgência dos Estados Unidos encerrarem o terrorismo fundamentalista islâmico, né? Inclusive, tem uma entrevista dele de 2006 com Glenn Beck, uma entrevista na CNN, é fácil de achar na internet, em que ele fala, no meu livro de 1995, eu falei que se a gente não parasse esse extremismo islâmico, eles iam derrubar as Torres Gêmeas. Aí eu pensei, como é que o maluco já tinha dado já cantou essa pedra, né? Esse cara é meio profeta, esse maluco, ou ele sabe muito, né? É lógico que ele sabe muito, ele é veterano do exército americano, do exército israelense. E também não é uma janela assim, não foi uma janela enorme. Estamos falando de 6 anos depois, os caras foram lá e atacaram as Torres Gêmeas. Exato. Então, isso é muito doido que tu tá falando, porque assim, em geral, quando a gente vê as coisas acontecendo, em geral, a gente não pensa que pode ter tido ali uma certa, entre aspas, conivência do lado que sofreu o atentado, ou que sofreu o ataque, para então poder ter um motivo, uma justificativa para responder. Exato. Isso sempre aconteceu, né? E é claro que dentro do universo militar, a operação de bandeira falsa, né, o false flag, é sempre... não é raro ser uma justificativa para a guerra, né? Porque impérios caíram e surgiram durante grandes guerras, né? A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial acabou com o Império Austro-Húngaro, com o Império Turco-Otomano, e depois aí a Inglaterra se consolida, né? A França se consolida, a Inglaterra sai como uma grande vitoriosa, mas os Estados Unidos também, porque não tiveram dano ao seu território, né? E os Estados Unidos ficaram olhando ali e falaram, cara, acho que se tiver mais uma guerrinha eu saio como potência global. Não deu outra, né? Segunda Guerra Mundial, principalmente jogando um equipamento que ninguém nunca tinha visto, né? 2 bombas atômicas lá no Japão, os caras falaram, meu irmão, tá difícil brigar com esses caras. Em 2003, o general Wesley Clark, general americano, ele revelou um plano que ele escutou dentro do Pentágono, onde ele trabalhava, no pós-11 de setembro. Os caras falaram, nós agora precisamos derrubar 5 países em 7 anos. Aí os países são Líbia, Síria, Líbano e o último, o Irã, que é o mais forte ali naquela região, né? O Irã é como se fosse uma potência ali do mundo islâmico e o patrocinador dos outros grupos, né? O Irã tem os proxies, né? O que é proxy? É procuração, né? Então a gente tem ali guerra por procuração. Em vez de eu ir pra guerra, eu dou uma procuração pro cara, você pode fazer esse serviço pra mim? Significa, se você quer destruir
Israel, por exemplo, você financia o Hezbollah e o Hamas, por exemplo. E os Houthis do Iêmen, né, que estão tendo um grande destaque agora, principalmente porque os navios ali mercantes passam no mar, eles estão destruindo todos os navios, está gerando uma preocupação enorme. Então, o Irã é essa potência regional que patrocina essa galera toda. É o último a ser derrotado, né? Então, depois que ele falou isso, ele até lançou um livro em 2013, ele se candidatou, mas não foi eleito. Aí ele começou muito a falar isso, olha, estão programadas essas guerras para derrubar esses governos. Logo depois daquilo, a gente começa a ver as primaveras árabes, ou as revoluções coloridas, a gente começa a ver vários movimentos em que começa uma revolta popular, aparentemente, mas na verdade é a CIA patrocinando essas revoltas populares para derrubar inimigos dos Estados Unidos em vários lugares diferentes. Então, quando a gente viu no Egito, tá tendo a Primavera Árabe. Primavera Árabe nada, é tudo patrocinado pelos Estados Unidos para derrubar o cara que era inimigo dos Estados Unidos e botar um amigo. Na Ucrânia, essa briga aí já desde 2003, né? Porque os Estados Unidos tirou um cara e botou um amigo. Aí o Putin tirou o cara e botou um amigo da Rússia. Aí ficou essa dancinha das cadeiras. Até o movimento do Euromaidan, na Praça Maidan, lá que foi em 2013, que ali deu uma zebra geral e os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, né, que era a agente americana que fazia essas derrubadas de governo, nos bastidores, a Rússia falou, meu irmão, vocês tomaram a Ucrânia da gente então, porque vocês tiraram o nosso amigo que foi eleito e botaram o amigo de vocês, então tudo bem, só vou ficar com a Crimeia pra mim então. Entendeu? Pra começar. Então, assim, existe um plano para mudar totalmente o mapa do Oriente Médio. Só que isso é a segunda parte de um plano de 3 etapas que o Pentágono bolou. A primeira parte era qual? A primeira parte é tirar a Rússia da jogada. Tá. A segunda parte é tirar o Oriente Médio da jogada. E a terceira parte é, sem a Rússia e sem o Oriente Médio, partir para cima da China. Entendeu? Que isso, cara? Então a gente está vendo agora a consolidação, ou o início da segunda parte. Qual que é a ideia? Olha a quantidade de dinheiro e de homens que a Rússia já perdeu na Ucrânia desde 2022. Para ela ajudar a galera do Oriente Médio, tá complicado hoje, porque o cara já tá sobrecarregado lá. Essa era a estratégia. Porque a Rússia é o bulldog ali daquela região, o cara é mais forte. 30 mil ogivas nucleares, né? Então, vamos deixar a Rússia super ocupada, porque aí a gente parte para cima do Oriente Médio, ela não vai poder ajudar, e depois que a gente resolver o Oriente Médio, a gente parte para cima da China e não vai ter nem a Rússia nem o Oriente Médio para ajudar, que aí vai ser uma briga mais fácil. Então, pelo que ele está falando aí, eu creio que faz sentido esse raciocínio, que a gente está nessa etapa aí. São várias partes desse plano. Vou aproveitar para falar algo que é muito pouco falado. Eu sei que você recebe muita gente de geopolítica e tal, muitos analistas, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o projeto que foi criado no dia 10 de setembro de 2023. Tá. 10 de setembro de 2023. Outro dia. Foi anunciado ao mundo um plano que tem tudo a ver com isso, chamado IMEC. É IMEEC. Significa o quê? India, Middle East, Europe Economic Corridor. Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa. O que é isso? Um plano bolado por esse grupo para fazer frente às novas rotas da seda, né, Belt and Road da China, que a China está usando para dominar o mundo, oferecendo empréstimo e muitas vezes pegando como pagamento os recursos naturais, como fizeram com o Equador e com vários países sul-americanos. Ou até posições militares também. Também, é parceria, né? Deixa eu botar uma base aí, eu patrocino a construção de estradas e tal, aeroportos e portos, né? Então, qual que é a ideia? Tirar de cena a Rússia como fornecedor, na verdade, foi um pouco depois do início da guerra da Ucrânia, né? Dia 10 de setembro. A ideia era tirar o controle do fornecimento de gás natural da mão da Rússia, fornecimento de gás natural para a Europa, que já era, sei lá, 40%, 50%, e se os gasodutos Nord Stream 2 fossem concluídos, ia para 80%, 60%, 80%. O Trump sempre falava contra, ele esculhambava lá que era o diretor-geral da OTAN, que era o Jens Stoltenberg, ele falava, cara, não tem como autorizar esse projeto, vocês vão ficar na mão da Rússia. Se vocês autorizarem esse projeto, eu vou sancionar as empresas alemãs que estão recebendo esse gasoduto. Ele sancionou. Aí as empresas falavam, tô fora, meu irmão, não vou ficar sancionado pelos Estados Unidos, não. Aí o projeto ficou parado, depois, misteriosamente, explodiram os gasodutos, né? Uma história não resolvida até hoje. A gente sabe que teve uma
participação dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Noruega, porque eu passava pela Noruega ali. Então, mas os caras fingem que não aconteceu nada, não fala sabia, disso. acho que foi um defeito, né? Então, o iMac, ele é uma concorrência com a Rota da Seda e ele parte do princípio que a Rússia vai deixar de ser o grande fornecedor de gás natural e quem seria o substituto da Rússia? Israel, tá? E aí você fala, mas Israel tem essa quantidade de gás natural? Eu te perguntar, se fosse chutar, eu ia chutar, sei lá, o Catar. O Catar tem gás natural pra cacete. Eu acho que o Irã, por exemplo, o Irã é o segundo maior reserva de gás natural do mundo. Qual é a ideia? Israel em si não tem grandes reservas de gás natural, mas na faixa de Gaza tem. Em 2000, a empresa, acho que foi a Exxon, descobriu no litoral de Gaza das maiores reservas de gás natural do planeta, chamada Gaza Marine, ou Marina de Gaza. E eles começaram a arrumar uma maneira de tentar explorar esse gás. Começaram a explorar nos anos 2000, só que o Hamas ficava jogando míssil nas plataformas, ficava sempre dando tiro, jogando bomba. E aí as empresas americanas falaram, vou parar, cara, não tem mais como. E aí, o que eles concluíram? Para a gente assumir o controle desse gás e substituirmos a Rússia para fornecer gás natural para a Europa, esse acordo foi feito dia 14 de julho de 2022, quando o ministro da Energia de Israel fez uma reunião com o ministro da Energia do Egito e com a Ursula von der Leyen, que é a presidente lá da União Europeia. Qual era o combinado? Israel iria pacificar a faixa de Gaza, para tirar esse problema. Pacificar daquele jeito. Daquele jeito, né? Passar o cerol. Aí, o gás seria extraído por Israel, mandado para o Egito para ser refinado, ia ser refinado no Egito e mandado de navio para a Europa. Esse que era o plano. Só que para isso precisava pacificar a faixa de Gaza. Esse projeto foi apresentado pelo Benjamin Netanyahu no dia 20 de setembro de 2023 na Casa Branca. E eu sei tudo que eles conversaram dentro da reunião lá, secretamente. Aí você fala, pô, Daniel, você é sinistro, hein? Daniel, tu tem um infiltrado lá, cara? Tu tá por dentro do Não, tem internet, pô. Tá no site da Casa Branca a transcrição da conversa inteira. Pô, então não era pra ser secreta, no fim das contas. Não, essa era a parte pública da conversa, e na parte pública já tá tudo que tá acontecendo hoje. Essa na parte pública já tava com essa merda toda aí. Se você botar WH, que é White House, Netanyahu, Biden e Mac, tu acha fácil esse negócio. Então, quando aconteceu o dia 7 de outubro lá, aquele ataque do Hamas contra Israel, eu já sabia o que estava em jogo ali. Então, o que aconteceu? No dia 20 de setembro, o negócio foi criado dia 10 de setembro. 10 dias depois, Benjamin Netanyahu pegou o aviãozinho dele e foi para os Estados Unidos para conversar com Biden. E a conversa, pela transcrição, é o seguinte, olha, temos que tirar o Irã de cena para a gente poder pacificar aquela região, para a gente montar um novo mapa do Oriente Médio, e o novo mapa do Oriente Médio vai ser debaixo do nosso comando. A gente tem que tirar o governo dos ayatolás lá do Irã, e a gente tem que restaurar a monarquia dos descendentes do Shah Reza Pahlavi, aquilo que depois fica conhecido como os acordos de Ciro, que vão expandir os acordos de Abraão. Então a gente precisa fazer essa reorganização do Oriente Médio, só que eu não consigo fazer sozinho, Biden. Se eu começar essa parada, tu me ajuda? Ao que tudo indica, parece que o Biden falou, vamos embora. Porque no dia 20 ele apresentou na Casa Branca para o Biden e no dia 22 ele foi diante da ONU, da Assembleia Geral da ONU, e explanou esse plano para todo mundo. E o plano era exatamente isso, nós vamos refazer o mapa do Oriente Médio, a gente vai tirar todos esses governos extremistas aí para poder passar os gasodutos para sair lá na Europa. Nós vamos agora fornecer o gás para a Europa. Porque é o único país no mundo é o único país judaico do mundo. Se você pegar, pô, Israel é tipo o tamanho do Panamá, sei lá, o menor, né? É o tamanho de alguns estados brasileiros, né? Acho que o tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos, que é um negócio mínimo. E você tem 22 nações muçulmanas. E tu tá bem no meio, Você só tem uma nação judaica. Você tá no meio. E todo mundo ali te jurou de morte. E falou que não vai sossegar enquanto não te eliminar completamente. Tem no estatuto dos caras. Então, pô, faz sentido, né? Não é assim, eu acho que hoje eu vou pensar na minha sobrevivência. Não, se tu piscar o olho, você deixa de existir. Você, sua família inteira e teu povo inteiro. Principalmente se os caras tiverem bombas atômicas, né? Aí entra, até vou fazer um linkzinho aqui, entra a doutrina Sansão. O que é a doutrina Sansão? Que em hebraico é Beretat Shimshon, né? Tem gente que fala assim, Daniel,
Você é analista geopolítico, por acaso você estudou, quantos idiomas você fala? Cara, eu não falo muitos idiomas fluentemente não, mas eu estudei hebraico, eu me viro hebraico. Beleza? Só para começar, tá? Então, Beretat Shimshon é a operação Sansão, ou a doutrina Sansão, que é o seguinte, Sansão foi o cara, tu deve lembrar dessa história. Ele, fortão, arrebentou com os filisteus, depois ele fez umas bobagens, aí Deus deixou Dalila passar o cerol nele no cabelo, e logo depois furaram os olhos dele e ficou cego. E aí o trabalho dele era ficar rodando o moinho, que era um trabalho do boi, ele fazia o trabalho do boi, né? E aí ele lá, poxa, pensando, acho que eu fiz besteira, se arrependendo, né? E aí a Bíblia fala que o cabelo dele voltou a crescer, né? Isso é um sinal, tipo, será que o poder dele pode voltar? E aí fizeram uma festa no palácio dos filisteus pra zombar do cara. Pra todo mundo ir pra lá. Esse aí que era o cara que arrebentava a gente, tá aí, ó. Virou nosso escravo. E aí ele falou, pô, vou passar uma vergonha violenta aqui, já tô cego. Aí ele falou com Deus, não tem como dar aquela forcinha de novo não, que eu tinha antigamente. E aí Deus falou, vambora. Aí ele chegou pro cara que tava conduzindo ele, né? Falou, eu tô meio cansado, deixa eu só encostar aqui pra dar uma descansada. Ele encostou na coluna e abraçou a coluna, quebrou a coluna principal do palácio. Nesse único dia ele matou 3.000 pessoas, mais do que ele tinha matado na vida inteira, só que ele morreu junto. Então a doutrina Sansão é o seguinte, é parecido. Israel diz, nós temos bombas atômicas, nós somos pequenos, é uma guerra de 22 contra 1. Se eu sentir que tu vai me quebrar, eu vou ser quebrado, mas vai todo mundo pro buraco comigo, que eu vou jogar minha bomba atômica pra tudo quanto é lado. Então vai o Oriente Médio inteiro pra dentro. Essa é a pior fim possível. Sim. É claro que isso não é o objetivo a ser concretizado. Isso é uma doutrina de dissuasão. Dentro da geopolítica da relação internacional, a doutrina de dissuasão é, cara, quanto mais forte eu sou, mais prejuízo você vai ter se você brigar comigo. Então vamos fazer o seguinte, eu tô malhando aqui, eu tô tomando os anabolizantes pra ficar grandão, não é porque eu quero te bater, é só pra você não querer vir me bater. Entendeu? Uhum. Não é uma doutrina de ofensiva, é uma doutrina defensiva, né? É mostrar-se forte para desencorajar o oponente, né? Os Estados Unidos sempre fizeram isso, sim, né? Eu sou fortão, não briga comigo não, que é melhor. É toda a ideia em volta de ter armas atômicas. Já que a gente tem um combinado aqui que ninguém vai usar arma atômica e idealmente ninguém vai ter novas armas atômicas, não mexe com quem tem. Exato. Ou com os aliados de quem tem. É isso aí. Então, quando houve aqueles ataques do dia 7 de outubro, que foi uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi na minha vida, eu falei, cara, tá na cara o que Israel vai fazer. Israel vai limpar a faixa de Gaza, vai pacificar. O cara tinha falado já no dia 20 de setembro. No mês seguinte acontece uma justificativa. Então eu falei, eles vão aproveitar isso para pacificar a faixa de Gaza, dominar aquela região. Depois que eles dominarem completamente a região, eles vão partir para cima da Síria, do Líbano e do Iêmen. Quando eles sentir que dá para brigar com o Irã, eles vão partir para cima do Irã. Só que aí deu uma adiantada, né? Começaram a ir para cima do Irã logo de cara. Deu uma adiantada, mas eles já estavam numa briga ferrenha com o Hezbollah e com os Houthis, e eles já tinham dado um prejuízo terrível neles, tanto que eles explodiram embaixadas iranianas lá na Síria, estavam bombardeando o Líbano direto, mataram a liderança do Líbano toda, do Hezbollah. Então o Líbano já estava meio assim, cara, cansei de brigar, meu irmão. Então ele já sentiu que os caras cansaram e falou, agora eu vou para a terceira etapa, que é para cima. Terceira etapa desse... A terceira etapa da segunda etapa. A terceira etapa da segunda etapa. E aí, meu irmão, o que está no script é isso. Destruir completamente a enriquecimento de urânio, derrubar o governo dos ayatolás, que está desde 1978 no poder, e, além disso, assim poder explorar não só o petróleo, mas o gás natural também. Quando eu estava falando daquela apresentação do Benjamin Netanyahu na ONU, ele mostrou um mapa escrito The New Middle East Map, o novo mapa do Oriente Médio. Quando ele mostrou, ele até pegou uma caneta e puxou uma linha, saindo lá do Oriente Médio, indo até a Europa, passando por Israel. E ele falou, esse vai ser o nosso novo corredor econômico, que é o India, Middle East e Europe Economic Corridor, que é o IMEC. Só que nesse mapa do Oriente Médio tinha todas as regiões, todos os países. E é fácil de achar porque tá no YouTube, tem foto dele segurando. Famoso. A galera pró-Palestina ficou irada quando eles viram o mapa, porque nesse mapa, lembrando que ele está apresentando dia 22 de setembro de 2023, um pouco antes do 7 de outubro de 2023, nesse mapa não tinha as regiões palestinas.
não tinha a faixa de Gaza e não tinha Cisjordânia. Só tinha Israel. E aí os caras, cadê Israel? Cadê Israel? Cadê Israel? Não, isso aqui é o novo mapa, Quando ele mostrou aquele mapa, eu falei, meu irmão, não eu, né? Todo mundo começou, será que o plano do novo mapa do Oriente Médio é acabar com a faixa de Gaza? Será que é acabar com a Cisjordânia? E é por isso que quando acontece o 7 de outubro, eu falei, eles vão usar isso como pretexto para acabar com... Existe alguma chance desses ataques aí que o Hamas... Eu já sei que você vai perguntar e existem várias provas. Provas? De que foi teve Sambari, Sambari. Que teve ali uma certa negligência. Cara, esse assunto é altamente polêmico, né? E tem que ser tratado com sabedoria para eu não me comprometer também, que quem tem medo, né? É verdade. E a gente sabe como é que é o jogo. Então, assim, vou citar referências, né? Vou botar na conta dos outros, né? Que é porque muito eles melhor, que falaram. Né? Muito melhor. Existe um israelense, jornalista investigativo, chamado Shai Doron. Shai, S-H-A-I, não é Shai de vergonha não, né? Uhum. Doron é D-O-R-O-N, tá? Shai Doron. Esse cara tem pouca presença nas redes sociais. Ele concedeu uma entrevista para um cara altamente louco chamado David Icke, que é o David Icke é xarope total. Ele fala que a família real britânica são lagartos, né, reptilianos. Tô ligado a essa história. Então, assim, isso aí é sessão de descarrego plena, né? Então, aqui a gente partiu de uma conversa normal para uma conversa altamente esquizofrênica. Então, nessa entrevista que aconteceu logo depois do dia 7 de outubro, ele citou um cara que esse é até mais fácil de achar, que é Rafael Hayon. Esse aqui é o Shai Doron? Shai Doron, é esse maluco aí. Tá, tem pouca, assim, é difícil mesmo informação sobre ele. É aqui. Muito, cara, é muito difícil. Mas se você procurar o Rafael Hayon, esse cara, ele tinha autorização do governo, do Ministério de Comunicação israelense. Pesquisando o nome dele, olha a matéria que eu encontro aqui, ó. Defesa de Israel falhou em 3 níveis durante a invasão, avalia especialista. Veja quais. O nome dele deve aparecer no meio da parada. Com certeza aparece aqui. Pô, sensacional o Igor fazer assim, que eu já solto uma parada que ela fala, Daniel inventou isso, aí tu já manda. Tá ali, ó. Né? Tá ali, ó. E não é revista curupira.com.br, é exame. Não é. Né? O Rafael Hayon, ele espionava o Hamas com autorização do governo de Israel. Aí sabe o que acontece? É esse maluco mesmo aí. Um pouco antes do 11 de setembro, não, do 7 de outubro. O equipamento dele de espionagem, ele era um cidadão civil, mas que espionava por conta própria com a autorização do governo. O equipamento dele foi confiscado. E aí ele falou, por que estão confiscando? Ele falou, não é mais para você ficar espionando. Aí ele falou, então tá bom. E o que aconteceu? Antes desse confisco, e eu pulei uma informação, ele começou a falar, o Hamas vai atacar a gente. Eles estão prestes a atacar a gente. Eles estão treinando já há muito tempo. Eu estou ouvindo eles conversando sobre isso. Eles vão atacar, deve ser no sul, perto da fronteira com a faixa de Gaza. Os caras confiscaram o material dele. Ele falou, mas por que eles estão fazendo isso? Não, você está fora da jogada. Aí acontece 7 de outubro. Aí eles devolvem o material para ele e falam, ajuda a gente. Ele falou, não, agora não adianta mais. Agora já foi. Eu avisei, vocês não fizeram. Hoje a gente já tem informação que o Netanyahu tinha sido avisado. A gente já tem informação de 2 professores de universidades americanas, que de cabeça eu não vou lembrar, eles analisaram e viram que no dia 3 de outubro e no dia 5 de outubro houve várias movimentações na Bolsa de Israel, eles fazendo opções de venda, opções de compra, put, não sei o quê, em várias empresas, e ganharam milhões com essa parada. Ou seja, uma galera já tinha insider information, informação interna, e já sabia. Então, maior galera já sabia que ia rolar alguma coisa. E aí a teoria que o Shai Doron falou foi que eles precisavam de uma justificativa para poder pacificar a faixa de Gaza e teriam deixado, de certa forma, aquilo acontecer. Que tipo de informação ele cita? Ele fala, cara, aquela fronteira da faixa de Gaza é a fronteira mais vigiada do planeta Terra. Tem até tem uma arma automática lá, que se passar um gato, ela mete bala no gato, meu irmão. Se passar um porco ali, fuzila o porco, chamada... Em hebraico eu não me lembro como é que tá, mas em inglês é see, shoot. Viu, atirou. A tradução do hebraico para português é isso. É uma arma de inteligência artificial lá, ele identificou, atirou mesmo. E ele já avisa, crianças e pessoas, não cheguem perto da CIA. Se chegar vai tomar um balaço aí, a culpa não é nossa, porque eu avisei. Então, esse sistema da cerca mais protegida do planeta, ele falou, cara, os caras entraram ali de manhã, né, cedo, a rave lá tava virando, né, amanhecendo o dia.
Os caras ficaram de 4 a 6 horas esperando ajuda. A ajuda chegou 6 horas depois, talvez até 8 horas depois. Ele falou, isso não existe, cara, porque a gente sabe em tempo real o que está acontecendo. E não é como se demorasse muito tempo para se deslocar de qualquer lugar em Israel para lá, né? Pô, cara, a cerca mais protegida ali de todos os tempos. Então ele falou, eu acho que teve um stand down, que é deixa rolar pra gente ter uma justificativa. Assim como o Patrick Bet-David, que é o iraniano, tá achando que eles estão deixando de propósito o Iron Dome ficar meio bobinho para explodir umas paradas e falar, Estados Unidos, socorro, vem nos ajudar. Entendeu? Uhum. Então, assim, tem 1 trilhão de mais argumentações disso, tá? Se você pegar o Jerusalem Post, Haaretz, Times of Israel, todos esses jornais de Israel, eles vão fazer estudos aprofundados sobre esses dados de... Jornais de Israel. De Israel, israelense. É claro que são jornais... É importante a gente botar o viés ideológico nesse caso. Uhum. São jornais que odeiam o Benjamin Netanyahu, né? Então ele vai dizer, isso é a intriga da oposição. Vamos olhar os dados, né? São jornais que tendem a ser progressistas. Ele é vinculado ao Likud, que é o Partido Conservador Israelense. Então a galera já odeia ele, tá procurando defeito. Ok, beleza. Mas isso não invalida a informação, né? Mas é bom a gente olhar. Cara, tem uma série de informações assim que mostram que poderia ter sido evitado porque a informação estava circulando. Outra informação. Eles tinham fotos dos treinamentos que o Hamas estava fazendo, porque o Hamas construiu simulações dos kibbutzim, que é o plural de kibbutz, é kibbutzim. As cidadezinhas que eles iam atacar, eles fizeram réplicas para treinar onde que eles iam entrar, dar tiro na porta, arrombar. Tinha as réplicas e os caras treinando, coisa de 1 ano e meio antes. E os satélites estavam pegando tudo, os drones estavam filmando. Então tem uma série de dados assim que dá uma preocupação. Chegou um ponto que eu cheguei para a galera e falei o seguinte, aparentemente o que a mídia está dizendo é que a guerra vai piorar. Mas alguns dados econômicos estão mostrando que a paz já foi assinada. Por quê? Porque as refinarias iranianas foram destruídas, e isso diminui a produção de petróleo, era para o petróleo estar subindo. Uhum. Só que o petróleo estava caindo. Então, se o petróleo estava caindo, é porque o mercado financeiro internacional, principalmente o norte-americano, já estava precificando a paz, já estava precificando o fim do conflito e a normalização. Então, essa tese foi desenvolvida por um perfil no X muito interessante, que é o Cobay Sillera, escreve Cobay Sillera. Como é que eu posso saber o que vai acontecer a partir dessa guerra? Ver o que os bilionários estão fazendo e falando e ver como é que o mercado está se movimentando. Quando eu olhei isso, eu falei, meu irmão, será que os caras já assinaram o acordo? Só que aí tem um problema. Se a gente está olhando a mídia mainstream, a guerra vai piorar. Se a gente está olhando os dados econômicos, a guerra vai resolver. Só que, aí os caras me perguntaram, o que você acha, Daniel? Aí eu falo, eu acho que o mercado financeiro é um dado muito importante, porém, eu acho que eles não estão contabilizando um evento disruptivo. Por quê? Sempre que alguém tenta trazer a paz num conflito que já está rolando, tem uma galera que não quer a paz e que está doido para ver o bicho pegar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ou por interesses geopolíticos. Então, esse pessoal não está contabilizando um evento estranho acontecendo. E tem vários eventos estranhos que podem acontecer. E aí eu citei não só o 11 de setembro, que justificou, deu para a opinião pública norte-americana a vontade de querer ir para a guerra. Sim. O 11 de setembro é clássico. Só que a galera não pensa também na segunda coisa que aconteceu, que foi o 18 de setembro. E a galera fala, o que aconteceu dia 18? O que aconteceu dia 18 de setembro? Dia 18 de setembro começaram a chegar aquelas cartinhas com antrax. É verdade. Na casa da galera. Quando eu tava falando do arsênico aqui, eu fiquei, caraca, os caras estavam envenenando com arsênico. Exato. Teve o papo dos caras envenenando os outros com antrax também. Aí tu não sabe da maior, meu irmão. Aí vamos mais fundo aí pra a galera ver o diferencial da informação que eu tô te trazendo, a moral que eu tô te dando. Entre 1999 e 2000, o Pentágono, junto com a CIA, eles estavam desenvolvendo estudos para... Eles sempre dizem que é estudo para se preparar. Estudos para se preparar de ataques de armas biológicas. E nesses estudos, eles tentaram desenvolver novos agentes biológicos altamente letais. E eles trabalharam exatamente em cima de quê? Do antrax. E aí, quando tem uma matéria do Wall Street Journal sobre isso, na época, logo depois do dia 18 de setembro de 2001, dizendo que eles identificaram que o modelo do antrax que estava chegando na casa da galera, morreram 5 pessoas e 17 foram hospitalizados. Então não foi
fiquei meio com dor de cabeça. Não, morreram 5 pessoas e 2 congressistas americanos receberam a carta também. E um dado muito curioso. Os 2 congressistas que receberam a carta, curiosamente, por coincidência, eram os caras mais aguerridos contra ir para uma guerra. Entendeu? Entendi. Você tá atrapalhando, tá pô. Aí. Você não quer ir pra guerra, não? Olha o que os árabes estão fazendo. Árabe nada. O Wall Street Journal fez a matéria dizendo que aquele tipo de antrax era o antrax que estava sendo pesquisado no projeto Bacchus. O nome do projeto é Projeto Bacchus. Adivinha onde? Lá pelo pessoal da CIA. Lá pelo pessoal da CIA. Entendeu? Então os caras, peraí. Esse antrax foi... Aqui, a própria galera, bandeira falsa também, mandaram aqui e botaram na conta dos extremistas. Então, assim, cara, a gente está chegando numa mesma atmosfera do 11 de setembro. Boa noite, Daniel. Boa noite, Igor. Eu queria saber se, caso venha ter uma escalada nessa guerra, quais seriam os próximos países a entrar? Tanto do lado do Irã e tanto do lado de Israel. Legal. Automaticamente, os Estados Unidos entram apoiando Israel e eu ia falar Rússia, mas a Rússia ainda está um ponto de interrogação. Mas o Paquistão disse que entra para ajudar mandando bomba atômica. Vamos ver, né? Ah, não, cara. Pois é, bomba atômica vai dar uma merda gigante, igual a gente já falou aqui também. E coisa que não acontece no planeta Terra desde 1945, né? Bomba nuclear usada numa guerra. Usada na guerra. Seria algo sem precedentes aí. Sem precedentes nesses muitos anos aí, né? E a grande verdade é que estourando uma bomba lá, a gente desencadeia uma porrada de merda, né? Sim. Tipo, aí quando vira um strike a parada. Se tu estoura uma bomba atômica em qualquer conflito, o que acontece a seguir todo mundo entra na bagunça. Aí o cara vai usar também, aí vira um caos internacional, temos que parar, isso não vai exterminar a humanidade, aí ferrou, meu irmão. E aí acaba exterminando a humanidade. Tentando não exterminar, acaba exterminando.